Começando mais um Give Talks, do meu lado aqui o Laerte, mais uma vez, dá uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Não sei que hora que o pessoal de casa tá assistindo, Olá, mas olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso quarto podcast. Give Talks com uma presença hoje muito importante, aqui muito feliz aí com o nosso convidado. E Edu, apresenta para nós aí. exato, nosso convidado de hoje realmente, como o Laerte falou, muito especial, Cris Curso. Para quem não conhece, eu vou dar um resuminho aqui, mas ao longo da conversa ele vai se apresentar de fato pra gente. O Cris é formado, ele é engenheiro agrônomo desde 2009, desde 2008 começou a trabalhar no grupo da família, né, o grupo JCN, que tem esse nome inclusive por causa do seu avô, né, do Josué Corso, que fundou o grupo no final dos anos 70. Em 2015, o Cris também fundou, junto com seu primo, uma startup, aí, a Perfect Fly, que é especializada em gestão e monitoramento de pulverização, tendo como princípios aí a produtividade, sustentabilidade e tecnologia. Boa tarde, Cris. Se apresenta aí, dá um oi pro pessoal. Faltou alguma coisa? Tem mais alguma coisa para falar nesse começo? Não, boa tarde, Dudu, boa tarde, Laerte. Primeiro, um prazer poder estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande aí. Eu acho que você falou tudo aí, pelo menos para apresentar do que a gente tem construído aí no meio da agricultura, no meio da startup, de uma maneira geral. Então, eu acho que a gente vai ter muito assunto bom para conversar aqui. Realmente, tem muita coisa pra gente falar. Antes da gente iniciar o nosso assunto, só passar pelas coisas que a gente tem que passar. O Give Talks é um produto aí realizado pela produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. Então siga a gente nas redes sociais e se caso precisar de alguma coisa relacionada a essas áreas, entre em contato. Inclusive o espaço aqui do nosso podcast está disponível para locação. Bom, Cris, vamos lá, né? O Laerte está até fazendo um making-offzinho aqui. Vamos começar. Antes da gente falar sobre você, de fato, assim, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o grupo, né? O grupo que foi fundado pelo seu avô. Gostaria que você comentasse um pouco da fundação dele e desse processo de expansão também até hoje. Tá certo. Na verdade, o meu avô começou vendendo frutas e verduras na feira, né? E isso lá na década de 60, 70. O grupo mesmo, levando o nome dele em homenagem, né? Foi a partir do falecimento dele em 2008, foi uma perda muito repentina. Então, antes, na verdade, foi uma pessoa com muita visão, muito humilde e, assim, totalmente fora da curva, construindo sua história no meio do agronegócio, de uma forma que a gente, assim, tem como inspiração mesmo de valores de ética, de profissionalismo, e conseguimos se antenar aí com muita coisa do futuro para poder construir essa história de sucesso, né? Então, a forma que a gente encontrou de poder manter o nome dele para a história, né? Diante de tudo que ele construiu, não só para nossa família, mas com todas as outras famílias que hoje a gente emprega e que a gente procura trazer essa qualidade de vida. Então, a gente colocou JCN, que são as iniciais do nome dele, Josué Corso Neto. E com esse falecimento em 2008, esse impacto muito grande, a gente precisou, muito jovem, né? Meu primo já trabalhava com ele, mas também era muito novo. E eu estava no último ano de faculdade. Minha mãe e meu tio, que hoje são os donos, né? Assumiram no lugar do meu avô e fazem parte do conselho da empresa. Mas houve essa transição aí na parte de tomadas de decisão e da operação, vir direto para nós dois. Então, eu fiquei mais na parte agrícola mesmo, né? Acompanhar as lavouras mais de perto e fazendo as compras, de uma maneira geral, estruturando todo esse setor da empresa, e o meu primo na parte financeira e na parte de pós-venda das commodities. Então, ao longo desses 13 anos aí, tentando dar sequência em tudo que ele construiu, né, buscando seguir os mesmos passos, claro, com características totalmente diferentes, porque se a gente conseguisse ser igual a ele, você pode ter certeza que seria sem tirar nada. Mas é o que eu falo, né, ele tinha uma facilidade, até pela experiência, quantos anos, né, tocando isso, de chegar ao final numa linha reta. Eu brinco que a gente tem que fazer muita curva, mas a gente é bastante persistente. Então, com todas as adversidades que nós passamos ao longo desse período, que ainda
estávamos nos preparando para poder dar sequência no negócio, mas tivemos que assumir de uma forma onde acabou gerando um crescimento mais rápido, mas alguns tombos também que ficaram marcados, mas que hoje a gente, passando esse tempo, tem bastante orgulho em conseguir dar sequência, em conseguir principalmente valorizar essas famílias que estão com a gente, que derramam o suor toda a safra para poder alimentar o mundo. Então a gente tem bastante orgulho em poder dar sequência e levar o nome do meu avô da forma que a gente sempre quis. Dá pra ver que você fala com muito carinho da relação com a sua família, com o seu avô também, assim. E dá pra ver também que sua família já tinha uma relação com o campo. Eu queria saber como que essa relação que vocês tinham, eu acredito que você tenha crescido também envolvido com isso, né? Como que isso, de alguma forma, ajudou ou influencia positivamente na gestão do grupo? A nossa vida sempre foi dentro do campo, né? Então a gente fala que desde o momento onde a gente começou a respirar, sempre foi vivendo dentro do agro, em alguns momentos morando dentro da fazenda. Então, assim, sempre foi essa fonte de inspiração e orgulho para nós, todo o trabalho que meu avô desenvolveu. E a gente vinha se preparando para isso, né? Então, todas as férias era muito mais prazeroso para nós, ao invés de ficar aqui, era ir para o campo, era poder estar próximo daquilo que a gente queria fazer no futuro. E que eu vejo que quando você tem esse prazer, essa paixão, que não é algo que você te colocam para fazer, mas sim porque você escolheu, fica tudo mais fácil. Então, assim, é o baque daquele momento, né, da perda. Realmente eu acabo até agora me controlando um pouco, porque antigamente eu me emocionava muito para falar disso. Tamanho o ídolo que eu tenho, que é o meu avô. Então, são esses os passos que a gente procura seguir, né? De respirar, de saber que a gente vive do agro e que o agro, ele realmente, para o Brasil, tem um significado cada vez mais importante, né? Eu acho que é a grande, realmente, fonte de renda nos momentos aí que a gente tem qualquer tipo de problema econômico. Ele que gera os maiores tributos aí também para que o país consiga se estruturar e aguentar algumas pressões, tanto internas quanto externas. Então, assim, é esse motivo mesmo de se orgulhar do que a gente faz, de ter prazer e poder viver isso no dia a dia. Ô, Cris, fazer uma pergunta. Você sabe que eu tenho... o meu avô, parte de mãe, né? Também chamava Laerte, eu recebi o nome da parte dele. E assim, a avó, a imagem, né? O papel do avô é muito forte, assim, em algumas famílias. No meu caso, eu imagino que o seu também. Eu fico imaginando, às vezes, quantas coisas você aprendeu, às vezes, como criança, como adolescente ali, princípios do seu avô que começou ali desde o começo, trabalhando, você falou que vendendo frutas ali no começo, e para depois construir hoje o que é uma grande empresa, um grande grupo de negócio. Eu queria saber o seguinte, quais princípios que seu avô, sua família ali, né, principalmente dele, te marcaram e fazem parte hoje fazem parte do grupo como valores culturais, enfim, que seu avô instituiu e que você mantém, cara? Porque é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Eu imagino que tem bastante coisa. Não, e assim, né, eu vejo que todos esses valores são muito importantes, eu vou falar de alguns, mas eu acho que o principal é a forma e o respeito que se trata a qualquer pessoa. Eu acho que independe da posição que você está, do dinheiro que você possa ter, da influência ou do poder que muitos consideram importante, nós não vemos dessa forma, até porque a gente foi sempre muito ligado com ele em relação a isso. Então, você ter como princípio, né, que todos são iguais, independente dessa posição, eu acho que é um belo início. Eu acho que a parte de ética, profissionalismo, competência, tudo que você traz, né, de aperfeiçoamento também, seja em curso, seja em treinamentos, em faculdade, o que seja, nada seria tão importante, porque na verdade a gente acaba valorizando muito isso no Brasil, né? Porque existem os desvios de conduta e a gente vê isso principalmente na política, né? Então hoje se idolatra políticos, sendo que isso não deveria acontecer, e não acontece nos países que dão certo no mundo, né?
você não tem eles como referência de nada, eles estão ali usando, é a função deles, eles têm isso como obrigação e muitas vezes pelo desvio de conduta, eles acabam, quando faz um pouco menos ruim do que os outros, servindo como ídolo. Então, a gente que prega, né, pela ética, pela forma correta, né, de respeito à propriedade intelectual também, que no mundo de tecnologia hoje é muito importante, mas eu acho que o principal é a humildade e você conseguir ter esse respeito por todos e prezar primeiro. A empresa ela pode estar bem financeiramente, a gente fala de empreendedorismo. Eu não vejo empreendedorismo funcionando sem principalmente esse respeito por cada um que está do seu lado, porque a empresa ela não ganha sozinha. Se todo mundo não estiver ganhando um pouquinho, seja os seus funcionários, seus parceiros, eu acho que aí acaba já começando o início do problema que vai ser refletido no futuro, né? Então, quando você entra em qualquer relação, esse ganha-ganha tem que existir, e principalmente o ganha-ganha do respeito, né? De você fazer isso se inspirando nesses valores que muitas vezes deveriam ser normais e que acabam se confundindo e virando virtudes, né? Então, acho que esses são os principais pontos. E isso passou para os meus pais. Eu vejo que toda essa parte de influência, né, dos valores que vêm já de outras gerações, eles acabaram conseguindo passar para a nossa família, né? Eu aprendi desde essas lições éticas até com o meu pai também, essa parte de trazer essa responsabilidade, essa forma de enxergar o nosso negócio, de dar os primeiros passos no campo com relação a o que uma faculdade não me trouxe. Então, desde de gradear um solo, de regular uma plantadeira, de fazer uma colheita, de trabalhar de rabicheiro para ele. Então, são coisas que não é a simples prática da operação, mas sim os valores que vêm em cima de tudo isso, né? Então, num sábado e num domingo, que eu poderia estar, durante aquele momento de preparação, curtindo com os amigos, eu também tinha esse espaço para curtir, então não era nada assim, mas eu preferi tirar um financiamento e aprender e estar no campo durante esses momentos que chegava bastante empoeirado, né? Mas era uma escolha minha. Nunca foi colocado, você vai fazer. Então, é isso que vocês falam, né? A inspiração de você buscar e estar em algo que realmente é apaixonante e que te motiva a cada dia a levantar cedo e batalhar pelo que você quer. Uma palavra que você usou que me chamou a atenção, e era até uma pergunta que eu tinha separado para mais para frente, foi humildade. A gente sabe que o meio dos empresários, meio de empresas, nem sempre tem líderes que são humildes ou que aceitam escutar, que aceitam ideias. Eu gostaria que você falasse um pouco de o quão fundamental é ter essa humildade, mas o quanto é fundamental saber escutar uma ideia, de fato saber escutar o outro, de ter pessoas diferentes próximas de você também. Eu acredito que a gente, em qualquer ramo que quisermos ter sucesso, o princípio é a humildade. Qualquer legado que a gente queira deixar, né, eu vejo que são alguns dos pilares mais importantes. E assim, eu sinceramente vejo algumas empresas e dão certo também ter algumas pessoas um pouco mais centralizadoras, mas eu vejo hoje, né, o JCN tem 600 funcionários, a Perfect Flight está com praticamente 50. A gente tem uma empresa de logística aí que tem mais seus 20 funcionários. Então, é humanamente impossível você acreditar que você vai dar conta ou que é insubstituível, né? Eu falo que se meu avô, que foi essa grande referência, querendo ou não da mesma forma, mas conseguindo dar sequência e dividindo várias cabeças para fazer o que ele fazia sozinho, ninguém é insubstituível e por isso, quando se encontra, né, os graus de pilares dessa empresa e a construção, são pessoas que na sua área eles são especialistas. Então, a parte de confiança, não adianta o Cris ou o Josué ou quem quer que seja achar que vai operar uma logística melhor do que o Rodrigo, que hoje faz essa função dentro da empresa. Não dá para a gente falar na parte de gerência geral operacional, né, que eu considero, na verdade, o diretor agrícola do grupo, que é o Elson, que é o nosso braço direito, a gente discutir e falar o mesmo conhecimento técnico que ele tem no campo.
Então, assim, são vários e vários pilares que são construídos ao longo dos anos, alguns que a gente trouxe, outros da época do meu avô, que acabam sendo fundamentais. E se a gente não acredita e não tem confiança para que eles toquem o negócio, ou tem um problema com a gente ou com eles, porque eles foram escolhidos para isso. E aí, a questão de abertura, eu vejo como... eu não gosto de questionar, porque é o que eu falei, existem empresas que dão certo dessa forma. Mas eu vejo que o nosso principal objetivo é que as pessoas que trabalham com a gente sintam prazer em estar nessa empresa. Então, pelo menos do que a gente acaba escutando, elas são felizes ali. E porque elas têm essa liberdade de trazer novas ideias, a gente tem reuniões aí semanais com todos os gerentes, e muitas das vezes a gente escuta pessoas que estão na linha direta, né? Então, que respondem para esses gerentes no dia a dia. A liberdade dentro da empresa é poder conversar com todo mundo. Eu vou nas fazendas, desde a pessoa que está na capina até a pessoa que gerencia a fazenda, eles têm o mesmo acesso. Às vezes a gente acaba não tendo o mesmo tempo, mas é prazeroso você estar e você ver essas pessoas. Hoje, nós temos pessoas que saíram da capina, que eles foram evoluindo, então eles tiveram uma carreira ali dentro, foram treinados para ser operadores de máquinas, hoje colhem em colhedeiras aí, que a gente sabe o quanto custa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande você dar uma máquina dessa na mão de qualquer pessoa, e essa pessoa, ela se preparar para isso, ela, por méritos próprios, ela conseguir desenvolver todo esse trabalho dentro da empresa. Então, para nós, os gerentes que hoje estão lá em cada uma das fazendas, eles começaram sendo técnico agrícola. Isso serve de inspiração para os outros que estão ali e que imaginam que no futuro, quem lutar e quem realmente conseguir resultado de uma forma honesta, sem passar tapete, puxar o tapete de ninguém, ele vai conseguir ter essa mesma chance de sucesso. Então, eu acho que são esses os pontos que acabam trazendo para nós, né, essa visão de negócio como algo que deve realmente servir de inspiração, essa humildade que a gente falou aí desde o início, é isso. Você conseguir saber que muitas vezes um problema que você vai resolver não é com a pessoa que manda dentro daquela propriedade, ou seja, o gerente, mas muitas vezes pessoas que estão vivendo no dia a dia e que olham um problema. Então, a Perfect Flight nasceu disso, da gente ter uma dor de saber que estava aplicando de avião e não estava tendo o mesmo controle do pulverizador. Mas o que acontece? Alguma coisa estava saindo errado, porque tecnicamente, né, e teoricamente, eles têm que ter, se não a mesma qualidade, muito próximo. E, na verdade, o avião ele tem até alguns benefícios, que ele amassa menos a cultura, então, na verdade, deveria ter ganhos superiores ao pulverizador, né? E isso a gente vê e foi descobrindo com esse contato muito próximo com cada um que está ali no campo. Então, esse respeito e a gente saber que essas dores e também, talvez, a solução esteja ali com quem vivencia mais no dia a dia. Perfeito. Uma pergunta que até a gente estava conversando um pouquinho, eu vi você falando com o Dudu um pouquinho antes da gente começar. Até antes de entrar, porque a Perfect Flight, acho que tem muito assunto, que é uma empresa que eu acompanho, eu vejo que é referência aí no agro, né, tecnologia, etc. Mas sobre essa transição, que eu acho que esse é um grande desafio hoje das empresas familiares no Brasil. Eu lembro que você começou a falar sobre esse assunto, eu acho que falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse processo de transição, que foi até uma situação, não estava preparado para aquilo. E como que foi esse processo? Se você puder falar um pouquinho para as pessoas. Você era muito novo na época também, né? Quantos anos você tinha na época? 21. Nossa, 21. Muito novo. É uma situação, no nosso caso, né? Eu vejo que, assim, jamais existe hora certa para esse tipo de transição, né? Mas eu vejo empresas já começando a trabalhar de uma forma que ela não é tão dolorida, né? Tão traumática, talvez. E também vejo alguns caminhos um pouco errados com relação a isso, porque essa parte de sucessão, ela não existe uma receita de bolo. Então, e muitas vezes eu vejo famílias onde os sucessores, eles não têm interesse em fazer esse trabalho, em seguir os passos dos pais ou dos avós. E muitas vezes acaba sendo imposto esse tipo de situação.
E aí não vai dar certo. Se você quer realmente manter a sua empresa, manter tudo aquilo que foi construído, ou pela geração dos pais ou dos avós, isso tem que ser de uma forma onde se encontre esse equilíbrio, né? Então, se você quer aquilo, você está se preparando para aquilo, aí sim, existem consultorias ou mesmo pais que têm uma cabeça muito aberta para conseguir administrar, né, esse ego, essa vontade, esse mundo hoje diferente de tecnologia, que muitas vezes vem embarcado então com um filho que vai ser essa pessoa para a sucessão. Em alguns casos, eles vão querer fazer outras coisas que trazem prazer. Então, eu acho que nesse caso ainda é mais difícil para os pais ver todo aquele império ou aquele trabalho que ele lutou ao longo de muitos e muitos anos e que ele não vê uma continuidade. E eu não enxergo assim hoje, talvez por ter passado da forma mais dolorida aí do negócio, como sendo positivo. Eu vejo que existem executivos no mercado, existem pessoas muito competentes, né, que você tendo as diretrizes, a forma que a empresa deve ter sua segurança com uma auditoria, com acompanhamentos, com indicadores, muitas vezes tendo muito mais sucesso do que seguindo essa parte da sucessão familiar. E aí sim, o filho vai, segue, faz aquilo que ele considera que vai trazer, né, a paixão para ele, aquilo que ele vai fazer motivado e não de uma forma obrigada. E aí, acompanhando, e claro, é um negócio rentável, ele vai ter seus benefícios de poder ter uma retirada disso, né? E ver a empresa que o pai criou também dando certo e trazendo ainda essa parte de estabilidade financeira para ele no futuro. Então, eu vejo que muitas das vezes essa prática e a forma de se enxergar a sucessão, ela é equivocada tanto de um lado quanto para o outro. E são pontos que deveriam ser uma rotina maior nas conversas de família, uma identificação de, meu pai vai se sentir frustrado se eu falar que eu não quero seguir. Não, ele vai se sentir frustrado se você seguir e quebrar a empresa dele porque não era aquilo que você gostava. Exato, essa transparência tem que ter. Eu hoje tenho minha filha, meu filho, e eu procuro já me preparar para que eles realmente tenham uma visão de meu pai sai para trabalhar todo dia. Aquilo é uma inspiração para mim do que ele faz, ou eu vou querer buscar outra coisa que vai me trazer felicidade. Isso tem que ser construído. Eles gostam hoje de ir para a fazenda, mas não têm a mínima noção da hora que for o momento de trabalho, se é aquilo que eles vão querer. Então, assim, você tentar levar, você vê como eles vão se portar daqui a pouco, quando chega aí com seus 15, 17 anos, ainda assim é muito novo, mas começa a demonstrar para que lado quer seguir. E se não tiver nenhum dos dois que queiram seguir na nossa família, na parte agro, vão ser felizes. E a gente vai ter que encontrar outras soluções com pessoas que deem conta, porque o principal objetivo é que o nome do meu avô, Josué Corso Neto, e por isso virou Grupo JCN, tem aí seus 100 anos, seus 200 anos, que daqui a pouco, se meus filhos tiverem filhos que vão ser interessados pelo negócio, que voltem, assumam os negócios, e isso vai depender não só da vontade deles, mas da competência e da forma que eles se prepararam para isso. Então, são regras que começam a fazer parte de uma empresa que passa por um comando depois da transição, se não for familiar, de executivos, e que depois tem uma oportunidade de voltar para a família, desde que essas pessoas estejam aptas àquilo. Então, são processos que a gente passa ao longo de toda a formação e de toda a experiência, que mesmo começando muito novo, como eu falei, mas que a gente vê, e a maioria das empresas hoje acabam não seguindo para a terceira geração. Né? No nosso caso, teve a transição direta, mas era um risco muito maior de não dar certo. Né? Então, eu vejo que acabou. A gente nunca pode falar, porque nós ainda estamos num período curto, mas são 13 anos de que houve uma estabilidade, que a empresa cresceu, de que talvez com meu avô
tivesse crescido muito mais, e eu não tenho dúvidas, mas em alguns momentos você tem que dar um passo para trás para depois poder dar 2 passos para frente. E são esses os pontos, a gente saber das limitações, saber daquilo que a gente quer buscar, e aí sim a gente constrói de uma forma mais sólida, mas de uma forma também que você foge um pouco do risco. Então o segredo, me corrija errado, quebrar, porque é um tabu, né? Quebrar esse tabu e ter clareza e conversar. Às vezes, eu fico imaginando, às vezes, quando a família tem muitos filhos, eu acho que fica mais complexo, eu não sei. Mas abrir o jogo, conversar, ver, e se não for, não ficar forçando a barra, né? Então, não, legal pra caramba. Acho que esse é um assunto que eu tenho certeza que muita gente às vezes tá passando por isso e Sim. às vezes recorre a uma consultoria, né? Enfim. Não, e eu acho que ainda ligado a esse assunto, hoje você tem essa maturidade, mas como você disse, você acabou entrando muito cedo na empresa, né? Você tinha 21 anos e hoje você consegue ter muito mais experiência do que você tinha, muito mais propriedade. Só que naquela época eu tenho uma curiosidade, eu queria que você contasse, às vezes você já falou também no começo da nossa conversa de tombos, de erros. Eu queria que você contasse, desse período que você era mais jovem, se tem alguma situação, algum erro por falta de maturidade, que hoje não acontece mais. E eu gostaria também que você frisasse para o pessoal de casa a importância de se errar e de aprender com esses erros. Então, contar uma historinha, se tiver alguma, e a importância de saber lidar com isso. Olha, história eu tenho todo dia. Todo dia tem um erro, né? Porque eu vejo que o importante, na verdade, é você ter mais acertos do que erros, né? São alguns pontos, tanto a questão da imaturidade quanto da falta de experiência, né? Muitas vezes a gente enxerga que numa negociação, você está conseguindo os maiores descontos e pagando menos, você está ganhando e acertando toda vez. E as estratégias comerciais e de mercado, a gente sabe que, dependendo das empresas, elas têm uma política de vir com um preço lá nas alturas, se pegar, pegou. E você, às vezes, consegue, não os seus 3, 4% de desconto, você consegue 20%. Então, assim, antigamente, talvez o meu olho não crescesse tanto como cresce hoje quando alguma empresa vem com isso. Alguma pegadinha tem. Então eu digo que até a Perfect Flight ela nasceu dessa história, porque quando você tem empresas de aplicação aérea que te oferecem um mesmo serviço, uma mesma vazão de aplicação, e uma cobra 10 e a outra cobra 20, num mercado que a gente conhece do agro, que as margens são muito espremidas, não é possível. Mas não só nós no JCN, quanto a maior parte das empresas do Brasil, por qual delas você acha que a gente optava? Pela de 10. E aí o que no primeiro momento nós descobrimos? 50% das empresas de aplicação aérea do Brasil trabalhavam de uma forma inidônea. E isso foi um balizador para o mercado, porque empresas que trabalhavam muito sério estavam perdendo o mercado porque não eram reconhecidas, porque se achava que explorava no preço. Então, o que essas empresas que cobravam 10 fazia? Existe a faixa de aplicação, que é a recomendada pela fabricante da aeronave. Essas empresas elas tinham uma recomendação de aplicar com 20 metros. Essas que trabalhavam com R$20 por hectare, elas seguiam isso. E as outras, elas saíam próximo da sede, como não tem ninguém monitorando o céu, não tem ninguém monitorando o avião e nem entende de ser piloto, a gente conseguiu levantar que essas empresas faziam um trabalho começava com 22 metros, 24, 26, 28 e pegamos tudo isso. 28 metros representa 40% a mais de rendimento para essa empresa. E muito menos produto na dose correta para a nossa lavoura, para atingir o alvo. E o meu prejuízo ele não é só imediato ali, vai passar. É uma resistência. É igual você tomar remédio em dose errada, você vai criar uma resistência, toda vez você vai ter que tomar mais, e isso gera um prejuízo incalculável. Isso aconteceu. Então, assim, nem sempre quando você acha que você está levando vantagem, isso está acontecendo. Aí você começa a ter a humildade que eu digo, né? Eu chamei um amigo que era piloto agrícola e falei, olha, quero que você seja o Mr. M dos ares,
porque você já trabalhou em várias empresas e eu preciso que você me conte, porque a gente descobriu um gargalo aqui que realmente, assim, prejudica muito algumas empresas, inclusive empresas de aplicação aérea e principalmente o agro em geral. Por quê? Está se jogando muito mais produto do que deveria no campo. Então, para a parte de sustentabilidade é um terror e coisas que podem impactar não só nessa safra, mas ao longo de todo o processo, ao longo de muitos anos para que se corrija isso. E aí ele foi contando cada uma das coisas que, olha, se eu contar, jogar esse produto em florestas, em uma série em rios, para não voltar com o produto no tanque e não poder perder tempo, ganhar eficiência de aplicação. E nisso, quem está sendo impactado, não só o produtor. As empresas de defensivo mesmo, elas acabam tendo uma durabilidade da molécula reduzida. E o principal, que são as nossas próximas gerações, que é a parte do meio ambiente. Então, assim, um erro na cadeia impactava em todos. E de uma maneira que eu posso dizer para você tranquilamente, o mercado de defensivo agrícola no Brasil é de 10 bilhões de dólares. Disso, 40% é aplicado de forma aérea, ou seja, 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares, a eficiência da aplicação aérea era de 70% ou abaixo no Brasil. Ou seja, 30% de tudo isso que nós falamos dos 4 bilhões de dólares eram jogados fora. Ou era jogado em lugares que traziam risco para as próximas gerações. Então, assim, a gente está falando de algo que é muito sério. E, para nossa surpresa, não é só no Brasil que acontece isso. A mesma forma de aplicação, seja por honestidade ou realmente por questões técnicas que precisam ser aprimorados, todos os clientes que nós temos fora seguem o mesmo padrão de eficiência do Brasil. Ou seja, se você for para Honduras, se você for para o México, se for para os Estados Unidos, os 70% é o balizador médio da eficiência de aplicação. Então, assim, você vê, né? São erros que eu falo que a gente tem no dia a dia, só que erros que você tem duas maneiras de enxergar. Ou você vai se jogar para baixo, ou você vai enxergar uma oportunidade muito maior do que um problema. Então, eu vejo que a pandemia, quando entra, prejudica muita gente. Mas principalmente aqueles que acabam reclamando e que não buscam enxergar as oportunidades. Você vê restaurantes que se reinventaram, começaram a trabalhar com delivery, empresas hoje no mundo inteiro começaram a trabalhar com videoconferência, ou seja, quanto isso vai impactar daqui a pouco em economia de viagens, de hotel e coisas que se tornaram muito práticas, né? Então, home office mesmo, eu tenho ido muito a São Paulo em algumas reuniões, escritórios que antes tinham 3 andares, agora tem 1. Né? Então, é a questão da eficiência e de como você pode, sem perder a forma de operacional do seu trabalho e de qualidade, mas também trazendo qualidade. Tem profissionais que rendem mais em casa. Eu ainda não tenho muito a minha opinião formada com relação a isso. Eu sou muito de ir para o escritório, mas eu sei que tem pessoas que preferem e entregam. Então, a gente precisa realmente ter indicadores, ter metas, né? E como são essas entregas. Então, você precisa de cada vez mais especialistas que consigam avaliar isso. Mas o grande objetivo da pergunta, né, e dos erros, eu vejo muito mais como as oportunidades desses tombos que a gente leva em enxergar como eu posso corrigir, principalmente quando o tombo é muito grande, para eu não tomar mais, e são aquelas torneiras que ficam abertas e que muitas vezes levam à margem do nosso negócio. Isso é a primeira coisa. Se você quer transformar uma empresa, criar uma nova empresa, muitas vezes é das coisas mais simples que existe. Eu brinco, a questão da rodinha da mala, né? Uma coisa que era muito simples, mas quando isso aconteceu? Quando chegou? São coisas assim que hoje, a tecnologia no campo, ela só funciona quando é assim. Porque existem inúmeras operações, mas o quanto mais simples e que você consegue trazer rastreabilidade, gestão e sustentabilidade, aí sim você tem engajamento das empresas que você oferece esse tipo de serviço. E muitas das startups que vieram para o Brasil, vieram com um problema que não era daqui. E não consegue resolver o problema daqui. Então, o que a gente procura fomentar hoje, desde o pequeno e do médio agricultor até o grande, o mega, nós temos inúmeras oportunidades que só a agricultura tropical proporciona. Então, grande parte dessas soluções ainda não foram inventadas. Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Existe algo muito simples que dá para fazer e te trazer essa visibilidade?
aí tem uma possibilidade de um novo produto. Então, eu acho que muitas vezes, mais do que olhar o que se tem no mercado, identifica o problema, veja se tem algo que consiga agregar e trazer essa solução. Se não tiver, tá aí uma baita de uma oportunidade, porque da mesma forma que você tem esse problema, muitos outros vão ter. Exato. A Perfect Flight, ela começou quando a gente identificou que a gente tinha aplicações tanto no estado do MT quanto do MS. E no MS, os mesmos produtos, a mesma forma de aplicação aérea, ela era feita. No MS tinha um controle muito grande. E no MT não. Então, assim, existiam duas possibilidades. Ou a pressão de praga era muito grande, ou a aplicação estava sendo feita de uma forma incorreta. A gente começou a acompanhar e a forma de se extrair esse tipo de informação, depois de muita pesquisa, é que ficava tudo isso que a gente precisava para gerar indicadores e para conseguir ter essa visibilidade dentro do GPS da aeronave. Então a gente precisava de um software que identificasse desde velocidade da aeronave, altitude, uma série de fatores, onde se abria para aplicar e onde fechava. Ou seja, eu tenho já referenciamento da propriedade e eu tenho essas informações básicas para iniciar um projeto, eu consigo ter uma gestão mais aprimorada do que existia. A gente chama um professor da Unesp, hoje uma maior referência do Brasil, chama Ulisses Antoniassi, passa a nossa ideia de ter um software que cria esses indicadores e ele vai ser o responsável por dizer qual o seu acerto, qual a sua falha, qual a sua perda, e dá a questão técnica, né, dos algoritmos de o que vezes isso ou o que menos isso vai gerar esses números. Isso tudo já estava lá dentro. Bastava uma pessoa com muito conhecimento e um desenvolvedor compilar tudo isso. E aí você consegue ter uma imagem e não só calcular o pós-voo, ou seja, enxergar o que aconteceu, como você consegue inverter o processo. Você vira um Waze da aplicação, onde você vai mostrar para o piloto qual a melhor rota e como ele vai fazer isso. Se ele sair e entrar numa área de restrição, tem um sinal sonoro que vai mostrar para ele, você não está de acordo com as leis e com as normas. Então, ele já consegue se corrigir. E vira uma auditoria também. O cara que fizer coisa errada tá ferrado. Exato, mas a gente procura levar hoje muito mais pro lado do benefício que ele tem. Lógico. Por quê? Essas empresas aéreas, muitas vezes é o próprio dono que aplica. Ele consegue ter uma redução do combustível, então isso é um impacto imediato da emissão de carbono. Ele consegue ter uma margem de 8 a 10% de economia no combustível dele, que vai impactar no negócio dele. Ou seja, o produto, geralmente quem coloca é o produtor. Então eu vou ter esse benefício como produtor. Mas ele, na operação dele e na onde ele consegue aumentar uma margem, muitas vezes, esse número de 8 a 10% é o lucro dele naquela safra. Ou seja, então ele tem um potencial de, se ele está tendo lucro trabalhando daquela forma, de dobrar. Então ele tem possibilidade de investir numa nova aeronave no outro ano, de ampliar o número de clientes. Isso, esse trabalho nosso chancela para ele, num vizinho, por exemplo, o índice que ele está tendo. Eu estou aqui, estou oferecendo meu serviço, olha que eu estou com 92% de eficiência na aplicação. Caramba. Esse é o número que vocês estão chegando hoje. Hoje nós temos números aí que chegam até 96%. Saiu fora da curva da média de 70% do Brasil. E na média a gente traz os nossos clientes acima de 90%. Só que, o que a gente traz de novos benefícios? Aonde ficou essas falhas que vão acontecer por ser um ser humano a 100 e tantos quilômetros por hora, a 5 metros de altitude? Onde que a gente consegue trazer? Gera-se um mapa que fica essas falhas e a gente gera um novo job que a gente fala para um drone. Então o drone 100%. vira 100%, porque o drone ele não tem uma capacidade hoje, e eu não vejo nos próximos 5 anos aí, de atender áreas gigantescas como é no Brasil. Mas ele tem totais condições, e hoje a gente já tem clientes utilizando isso. Perfect Flight corrige a aeronave que tem essa parte de poder fazer grandes áreas, né, essa eficiência, e o drone vai e faz arremate. A gente gera mapa para helicóptero. Então, toda a parte, né, de área
digital do mundo. Hoje nós somos o maior banco de dados digital de aplicação aérea do mundo. Então, mais do que muita multinacional tem dentro do seu sistema, nós temos praticamente 18 milhões de hectares monitorados em cima disso. Então, assim, essa geração de dados te dá N oportunidades de novos negócios, de colocar um drone na jogada, de colocar um helicóptero, novas soluções que trazem o quê? Rendimento, performance e sustentabilidade para o produtor rural. Ele vai produzir ou igual ou mais dentro de uma mesma área, utilizando uma quantidade muito menor de defensivo agrícola e respeitando todas essas áreas de restrição, seja APP, seja rio, seja floresta, seja escola, seja cidade. Então, você acaba tendo algo que realmente é disruptivo e impacta positivamente todos os setores que estão dentro dessa área de aplicação de defensivo. Economia, sustentabilidade. Uma coisa que eu queria que a gente prolongasse o papo aqui é justamente sobre a sustentabilidade. Ela é um dos pilares, né, da Perfect Fly aí. E eu queria saber qual é a importância da gente estar falando de sustentabilidade no meio agrícola, que a gente sabe que antigamente a cultura era um pouco diferente, as coisas estão mudando. Você comentou sobre poder ver oportunidades em coisas que estão faltando. Eu queria saber qual o papel da sustentabilidade, de se falar de sustentabilidade, de se fazer coisas sustentáveis, principalmente numa empresa como a de vocês. Eu vejo que a sustentabilidade ela é um caminho sem volta e as pessoas têm que colocar as próximas gerações, principalmente o que a gente está sofrendo hoje, né, com relação ao clima, essas mudanças muito drásticas, impactos, querendo ou não, diretamente no nosso negócio, no negócio de todos. O mundo acabou desmatando e hoje cobra do Brasil algo que eles não tiveram a responsabilidade de fazer. E o produtor brasileiro, ele em alguns momentos, eu digo no passado, ele foi tão massacrado que ele tinha um pouco de temor de eu vou fazer e eu vou continuar assim, daqui a pouco vão pedir para eu fazer o dobro disso. Porque as leis que vinham para nós eram cada vez piores e, assim, algumas vezes sem fundamento nenhum. Então, assim, existem áreas no Brasil que são mais de 80% preservadas. Para se ter uma ideia, mais de 60% da área brasileira de agricultura é preservada. Então, assim, em países que não preservam nem 2%, vir e apontar o dedo é muito fácil. E eu digo que a gente precisa não só levantar essa bandeira de que nós somos o país produtor mais sustentável do mundo, mas demonstrar isso com ações. Por quê? Eu não vi até hoje uma tecnologia que gera sustentabilidade que traz mais custo para o produtor do que economia. Então, geralmente não, todas as vezes que você tem esse tipo de benefício acoplado dentro do negócio, seja de tecnologia ou de boas ações, ele impacta financeiramente positivo também. Então, é um caminho sem volta, não só por isso, como no aspecto financeiro para a empresa que quer crescer. Seja que isso traga benefícios diretos ou indiretos e que hoje também trazem novas oportunidades de financiamento com linhas verdes. Ou seja, você tem todos os benefícios financeiros para as próximas gerações e você está indo contra. Aí, para mim, é o cara que tende a não sair do lugar ou tende a perder o negócio dele para quem está se modernizando, enxergando isso realmente como aquela oportunidade e não uma crise, ou vou questionar tudo que está acontecendo, eu sempre sofro. Então, assim, esse tipo de pensamento é o que abre brecha para o insucesso do negócio, né? Então, todas essas portas que a gente fala, né, do caminho sem volta, ESG de uma maneira geral, porque não é só a questão de meio ambiente, mas tudo que nós falamos aqui com relação ao social também, né, aonde está impactando na vida dos nossos colaboradores de forma positiva, onde cada ano que a gente vê, eles estão tendo uma condição melhor de dar qualidade de vida, de estar num carro melhor, de ter uma casinha de aluguel, de conseguir estruturar a sua vida, e não só isso, ele está impactando aquele meio que ele vive de uma forma positiva. Acho que as empresas estão conseguindo, as empresas e a sociedade de uma maneira geral estão conseguindo entender que sustentabilidade passa por pessoas também, né? Vai muito além de meio ambiente.
Exatamente. Essa conscientização, eu digo que vai muito em linha. As empresas hoje, elas colocam, às vezes, as missões que têm. Então, como você passa para o seu colaborador, qual é a sua missão? Qual é realmente esse legado que você quer deixar? Então, toda essa parte que nós falamos, né, desde de humildade, construção de respeito por eles, até passar por essa parte de como eu estou fazendo a diferença. Não é só olhando da minha porteira para dentro, mas como eu posso impactar da nossa porteira para fora. Ou seja, existem vizinhos, existem empresas que talvez não tenham a condição de ter um viveiro de mudas nativas. Por que a gente não pode ter isso e fornecer para eles? Então é assim, você começar a estruturar a sua empresa não pensando só nela, mas aonde eu posso, dentro da minha região ou dentro de um cenário que seja positivo para o país, né? E levar essa bandeira, levantar, que nem a gente teve uma ação do Ministério da Agricultura da Holanda. Eles foram visitar uns clientes nossos, a SLC, dos maiores grupos agrícolas do Brasil, e eles queriam demonstrar, porque a França está fazendo algo muito complicado para o cenário. Eles estão crucificando o Brasil, dizendo que tudo que é produzido aqui é com desmatamento da Amazônia. Então é um protecionismo ridículo, né, de ações que não são verdadeiras. E a Holanda, ela preza muito pelo meio ambiente e sabe que o Brasil age de forma correta. Então eles vieram para fazer um vídeo. Nós fomos convidados pela SLC para demonstrar as inovações que se tem e que foram construídas dentro do Brasil e que hoje são referências para o mundo. Para quê? Para fazer esse vídeo correr a Europa, para correr a Ásia, Oceania, que seja na Austrália, e demonstrar ali o quanto a gente impacta positivamente ações que são a favor do meio ambiente. Ou seja, uma SLC, eles não só usam a Perfect Flight, quanto eles usam inúmeras outras tecnologias que nasceram no Brasil, que hoje trazem gestão e rastreabilidade das suas operações e que tem todo esse respeito pelo social e pelo meio ambiente. Isso foi muito legal, saiu em vários jornais aí de respeito, não só no Brasil, quanto fora do país. E assim, demonstram que a gente está indo numa linha muito correta. E que independente de alguns países que usam esse tipo de estratégia para se beneficiar e para desvalorizar o nosso produto, porque eles sabem que nos próximos anos, e eu digo aí até 2040, 2050, não vai ter país para alimentar o mundo como o Brasil, e principalmente de forma responsável e sustentável. Então, assim, é uma forma de conseguir começar a criar algum tipo de problema para que eles possam se beneficiar, seja por desvalorização do nosso produto, ou seja por perda de credibilidade com as ações que a gente tem para fora. E eles não vão conseguir. Eles não vão, porque os países que são sérios e que realmente têm governo voltado para ter uma lógica, para se analisar como é a agricultura aqui, eles sabem que isso é totalmente uma bobagem, entendeu? Então, eu acho que com o tempo, só que a nossa mídia complica muito. E são, assim, pessoas que estão indo para um lado tendencioso de já comprar uma briga antes de ir conhecer uma realidade, pegar um avião, vai lá no Cerrado e veja quantas pessoas dependem daquilo, fazem aquilo com amor e que realmente cuidam do meio ambiente como ninguém. Como ninguém. Eu garanto, faço o convite para quem quiser para conhecer as nossas ações, desde investimento em geração de energia limpa, então fotovoltaica, nós estamos começando a investir em mini hidrelétricas, viveiro de muda para 60 mil plantas por ano, ou seja, a gente não tem essa demanda das nossas propriedades, mas a gente movimenta, inclusive, um setor que se cria uma briga com o indígena, que muitas vezes não existe. A gente compra a semente de mudas nativas deles. Eles hoje são os principais fornecedores disso, ou seja, a gente movimenta a economia, inclusive dos indígenas. Então, assim, são absurdos que acontecem, que a falta dessa informação ou a desinformação levam com que outros brasileiros comecem a ter essa parte de atacar
a produção agrícola, que não tem nada a ver. Eu vejo, eu não sei até se é verdade, nem vou citar o nome desse político, mas citando aí movimentos dos bandidos do agronegócio. Cara, existe bandido no agronegócio igual existe em todos os setores. Só que eu garanto que tem muito menos no agro, porque esse cara se queima muito rápido. Ele se queima muito rápido. Cara que é metido com grilagem de terra, com qualquer tipo de problema, o agro se comunica de uma forma muito rápida com relação a isso. Então, começa a perder credibilidade na parte de compra de insumos, na hora de venda, exigem uma série de coisas. Né? Muito conectados. Muito. Então, são esses os pontos, assim. Esse pessoal que acaba queimando, né? Estragando a imagem. Eu tinha deixado até um tópico, justamente para a gente falar um pouco disso, da desmistificação da agricultura. Eu deixo até uma série de indicação, foi uma série que eu vi sem nenhuma pretensão, achei na Amazon, sem querer, cliquei para ver, não sei se você já viu, chama The Farm with Clarkson. É um jornalista britânico que ele resolveu mudar para o campo e ter uma vida do campo. Por um ano, ele ia fazer isso. Aí meio que ele lida com muito dinheiro, com muito investimento, com muitas pessoas. Então você vai tendo criando às vezes uma ideia de, nossa, é fácil, nossa, é isso, é aquilo, ou são errados, estão fazendo coisas que não devem. E a série ela serve justamente para, eu não vou falar o final aqui, mas o final é realmente muito surpreendente assim. Mas a série, a principal lição que a gente tem dela são as dificuldades que as pessoas do campo passam nas produções. A gente vê as mudanças de clima, que estão cada vez piores, como isso às vezes destrói uma plantação inteira de uma só vez, assim. Isso vai influenciar depois na sua mesa de algum jeito. Então eu gostaria que você desmistificasse um pouco, falar um pouco das dificuldades que existem no agronegócio. Você já falou um pouco desses pensamentos que a gente precisa perder, mas falar também de uma maneira mais geral dessas dificuldades, desses mitos que aparecem em relação ao agronegócio. Não, isso aí, assim, eu vejo, você tocou nos pontos que são principais, né? A gente já virou até algo comum de um produtor, quando está falando sobre esse assunto, dizer que é uma indústria a céu aberto, porque realmente é. E os impactos de um ano, por exemplo, como esse, né, onde você pega o milho que estava num preço muito interessante, muitos anos, não dando para pagar os custos, o preço do milho no Mato Grosso. E num ano onde o preço ficou muito interessante, as perdas foram aí de até 50%. Ou seja, você volta de novo a não pagar os custos, mesmo tendo um preço interessante da commodity. E aí é onde a gente procura enxergar de novo muito mais as oportunidades que os riscos. Como que você cria ambiente para que você fuja cada vez mais desse risco, né? Esse tipo de problema. Muitas empresas, elas às vezes, num ano bom, ela procura comprar novas áreas. Nós, no JCN, o nosso projeto hoje é mitigar esse risco da melhor forma possível, garantindo que no futuro, com todas essas mudanças climáticas que a gente está tendo, você consiga amenizar esse tipo de problema. Ou seja, a gente já tem algumas áreas em regiões diferentes, porque muitas vezes o clima ele é regionalizado, então ele tem um impacto, mas é difícil o país todo ter esse tipo de problema, né? Então, você começa a ter isso, né? Onde eu compro que eu consigo fugir um pouco daquele macroclima regional. Você tem o outro ponto, que eu tenho áreas que me dão possibilidade de fazer irrigação. O custo de um pivô hoje é como se eu estivesse comprando uma fazenda e colocando em cima dela. Só que o meu payback de retorno numa compra de uma nova área é de mais de 20 anos. E o meu payback de pivô, se tudo rodar muito redondo, tiver culturas agregadas como um algodão, por exemplo, eu vou te dizer que de 3 a 5 anos você tem. E isso não é algo que vai ser só por esse período, é para o resto da vida. Só que a gente vai mais além. Quando você se programa não só para reduzir esses riscos, mas também para você enxergar essa parte de sustentabilidade, não me interessa só ter a outorga, retirar essa água, usar a energia, mesmo que seja geração limpa, como uma fotovoltaica ou uma hidrelétrica. Eu tenho que conseguir mensurar e ter esses indicadores de como eu posso usar melhor essa água para que ela nunca falte
E como que eu posso reduzir a utilização de energia? Porque se eu estou reduzindo ali, independente se eu estou gerando ou não, se eu estou gerando e economizo, eu jogo no Mercado Livre e eu deixo a energia mais barata para todo mundo. Eu até estava esses dias falando aí e dando uma entrevista para a Vale lá nos Estados Unidos. E no Brasil, para você ter uma ideia do aumento do custo de energia na área rural, 61% nos últimos 3 anos. Então, se isso tudo continuar, em mais 2 anos nós vamos ter 100% de aumento de energia nos últimos 5 anos. E como que a gente sai disso sem ter um impacto gigantesco financeiro? Geração de energia limpa. Agora, quando a gente acha que tem uma boa iniciativa do governo, de que pode-se realmente incentivar o campo a se investir em algo que traga benefícios e que daqui a pouco o pessoal que está na cidade tenha essa questão de não conviver com esses aumentos absurdos que acontecem, aí vai lá um lobby das concessionárias de energia querendo taxar e obrigando a ter um projeto de lei para quem não implementar esse tipo de inovação no próximo ano, vai perder esses benefícios. Um payback de um investimento desse, que no nosso caso era de 6 anos, foi para menos de 4 por conta desse aumento de 61%. Agora, para quem vai investir, se não fizer nesse período de 1 ano, vai começar a ser taxado. Ou seja, onde se existe uma oportunidade e você não consegue fazer naquele tempo, você perde de novo. E é um país que é isso que me deixa assim, né? Quando parece que vem algo bom, em pouco tempo, quem está perdendo e mamando, joga de novo. Então, é assim que a gente vive no agro, porque, na verdade, te dão com uma mão e te tiram com 2. Entendeu? E se a pessoa passou por um período de problema climático, teve agora, todo mundo só fala, né? Nossa, que beleza, commodity está num preço, soja, milho, algodão. Ninguém vai ver o preço da matéria-prima de tudo que nós estamos investindo, questão de frete internacional, questão de moléculas que não estão conseguindo abastecer o mercado, insumos como adubo que estão fechando fábrica para os preços dispararem. Isso tudo ninguém vê, porque na margem no final não adianta eu estar faturando, sendo que o meu custo está aumentando proporcional ou maior. A minha margem está ficando reduzida. E eu vejo até alguns erros de produtores contando vantagem. Vendi soja a R$150. Tá bom, quanto que era teu custo? Ah, não sei. Pois é, por isso que estão perdendo espaço. E aí se reclama que uma SLC, que uma MAGE só cresce todo ano. E vem comprando essas áreas. Porque se você não sabe nem o seu custo, não sabe o quanto isso está impactando no teu negócio, e você está feliz por conta de um saco de soja, um saco de milho, que aumentou ou dobrou o preço, vai ver seus custos primeiro. Né? Então, são as formas de se avaliar o negócio, procurar reduzir os riscos e a convivência do produtor sempre levando pancada. E é isso que você falou, a indústria é céu aberto, se fosse só o céu aberto, estava bom. O duro é que tem gente jogando pedra. E isso do nosso próprio governo. Eu não vou falar o final, né, porque eu acho que vale a pena todo mundo ver, mas uma das últimas frases da série é tipo, se um dia você vê um agricultor reclamando de chuva, de tempo, só paga uma cerveja pra ele. Só, eu vi essa série, cara. Que é muito boa. Se não me engano, é aquele cara que faz o Top Gear lá. Acho que ele faz vários negócios de carro. É um jornalista britânico que faz vários... Acho que ele comprou uma fazenda dele. Ele resolveu ir administrar. Negócio assim, mas é bem legal. Muito interessante. Mas, Cris, você falou do pequeno... Uma dos surgiu aqui. Pequeno e médio produtor. Esse cara, tipo, que nem você falou, ele, por falta de conhecimento, que às vezes o cara tá achando que tá lucrando, tá perdendo dinheiro. E eu imagino também, por exemplo, você criou uma solução que aumenta a eficiência aí em quase 30%, de 70% vai para quase mais de 90%. Isso pode dobrar o lucro daquele produtor. Mas eu não falo não só no mercado do agro, mas no geral, empresário brasileiro, o pequeno e médio ele tem um pouco de dificuldade às vezes, com tecnologia. Imagina que o pequeno produtor médio também. Quando você chega às vezes com essa solução, qual que é o trabalho que a Perfexper está fazendo para poder convencer esse pequeno e médio produtor de que essa tecnologia ela vai ajudar muito a resolver muito problema dele, que nem até dobrar a sua lucratividade? Porque eu imagino que seja um desafio para vocês, né? Esse pequeno e médio que acaba sendo a maioria hoje no Brasil. Sim. E assim, o pequeno e médio, ele é o maior desafio que todas as empresas de tecnologia têm. E não porque eles não querem
dar esse acesso ou fazer, e nem pela dificuldade, às vezes, dele... ele tem essa dificuldade, mas ele pode passar por ela. E muitos têm uma cabeça totalmente aberta. É um trabalho que a gente está construindo junto a cooperativas. E eu acho que não só com cooperativas, mas com hubs de inovação, principalmente inovação aberta, onde eles têm uma oportunidade e a gente quer fomentar essa questão de traga seus maiores problemas. Não só nós dando essa visão geral de como pode se resolver, mas você participando ativamente, inclusive sendo um sócio dessa empresa que pode se formar desse problema. Ou seja, você tem a prática do incentivo da cooperativa levar, porque geralmente a cooperativa tem essas pessoas que acompanham, que levam o insumo e que acabam criando uma amizade com esse pequeno e médio produtor. Então, eles acabam conseguindo demonstrar que esses ganhos, primeira coisa, é a parte financeira. Esse cara ele precisa ter uma estabilidade para conseguir manter o negócio dele em pé. E a gente vê que existem casos, e muitos casos, de pequeno e médio que se torna grande. Esse cara consegue enxergar muito mais as soluções e ganhar esse tempo de agilidade para resolver os problemas do que os demais. Então não é uma questão de o pequeno e o médio tem dificuldade, não. Tendo cabeça aberta, você buscando isso e sabendo as pessoas que podem te auxiliar, é assim, existem as dificuldades, mas elas também podem ser superadas. E aí você entra nesse ponto que eu até citei da nossa agricultura tropical, ter uma série de particularidades e uma série de oportunidades. Então, avalia aquilo que você tem. Se você começar a pensar, olha, eu tenho um problema aqui, é uma aplicação de uma bomba costal. Então, quais são os maiores problemas? Você consegue ter visibilidade onde você está aplicando ou não? Eu sei porque a gente começou a trabalhar nesse aplicativo que vai atender o pequeno e médio que tem esse tipo de situação e de pulverizadores menores. Vamos trazer quais os benefícios que você teria se você conseguisse realmente enxergar dentro da sua área, mesmo que pequena, porque os benefícios são iguais, e quanto isso pode trazer de lucro no final da operação. Quantos litros de produto você vai usar menos? Né? Qual vai ser o teu aumento e incremento de produtividade? Quando ele tem esse tipo de visão e ele enxerga esse tipo de situação, isso se torna um novo benefício, uma nova oportunidade. E aí sim ele vai construir dentro desse aplicativo, porque empresa de tecnologia, ela só cresce tendo dados. Você tendo dados, porque muita gente tentou vender no Brasil inteligência artificial, que é algo muito bonito de se falar. Cara, nada mais é do que dados, muitos e muitos dados, que não tem que ser a empresa que está utilizando, que vai... Os dados são dela. Mas a empresa de inteligência e de tecnologia, ela tem que filtrar tudo isso e aí sim, ela vai gerar uma recomendação. Nada mais do que isso, simplesmente. Você fez uma aplicação em um talhão aqui que você fez durante 5 anos e durante os 5 anos não passou de 80%. E no pulverizador terrestre, você chegou em 98%. A minha tecnologia, ela vai te recomendar entrar com o aéreo ou o terrestre? Terrestre. Por quê? Pode ser que tenha redes de energia que dificultam a aplicação do avião. Pode ser um relevo onde o início aqui do talhão ele é muito mais baixo ou muito mais alto do que o outro lado, ou que tenha ondulações, como a gente tem áreas de cana-de-açúcar, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, assim, isso é inteligência, é vender valor. Aonde que o meu sistema vai recomendar para você entrar com A ou B? Não me importa se eu ganho em cima do que o avião está aplicando, que ele me paga isso. A minha empresa, ela tem você como cliente, ela tem que te recomendar o que é melhor. Vá com o pulverizador terrestre, você vai ter uma eficiência muito maior. Então, nada mais é do que isso. E muitas empresas de fora vieram com dados de clientes de fora, numa outra realidade que não existe. Eu cito até um exemplo de empresas que faziam imagens de avião, coisa mais linda do mundo, as fotos. Você pegava assim a praga, a doença, ela já identificava sozinha. Isso aqui é tal, não sei o quê. Tá bom, só que a maioria das pragas e doenças, elas dão por baixo. Então, você não eliminava o pragueiro. Você tinha um custo em dólar, porque essa câmera tem um custo, demorava para processar. Quando você ia ver, já tinha comido tua lavoura inteira e você achando que você estava pagando bonito porque você tinha umas fotos dentro do seu... Então, assim... Até onde essa tecnologia que vem de fora, vem de tal país, de lá, não sei o quê,
ela é realmente usual e benéfica na nossa cultura. Eu não vejo sendo em lugar nenhum, sinceramente, nesse caso, porque você tem outras formas de se avaliar, e aí você tem contagens de praga. Hoje estão com algumas coisas muito interessantes, armadilhas com feromônio, que elas já automaticamente já dão a quantidade de praga ali, e já gera esse alerta mediante ao que você colocou. Ó, se tiver 5 pragas aqui, já é para gerar uma recomendação de aplicação. E aí automaticamente pode lançar no nosso sistema, vem o avião, vai e faz essa área. Coisas interessantes, coisas que realmente eu vejo que tem potencial e que vai ajudar muito no nosso Brasil, no nosso agro no Brasil. Então, assim, esse tipo de avaliação ainda era muito difícil. Era o início, a introdução dessa fase, né? Revolução 4.0. Hoje já se tem o conceito. Você não vende serviço quando é tecnologia, você vende inteligência. E a inteligência ela é construída com base em muitos dados e ao longo de muitos anos de um processo, aí sim, para evoluir, falar de inteligência artificial, machine learning, uma série de coisas voltadas para esse usual, simples. Eu quero que me mostre hoje, verde ou vermelho, aplico ou não aplico. O resto, o que está envolvido dentro disso, a pessoa técnica da empresa tem que saber, mas o sistema tem que dar sozinho. Perfeito. Falando, inclusive, nisso, em novas tecnologias, né? Uma coisa que a gente vê que a Perfect Fly faz é estar numa constante busca por melhoras, por novas tecnologias, por aprimoramento. Gostaria que você comentasse um pouco. Eu cheguei a ver que vocês fizeram uma viagem, se eu não me engano, para os Estados Unidos e para a Austrália, né? Em busca de novas tecnologias. Eu queria saber de novos projetos, novas coisas que estão chegando, em relação à Perfect Fly mesmo, especificamente. A gente foi convidado pelo governo do estado de Iowa e da Universidade de Ames montar uma base no escritório deles, que é muito estratégico para nós. Tá em regiões ali que estão a John Deere, por exemplo, a Syngenta, e tem muitas outras. Então, a ideia é que se consiga trabalhar em pesquisa e desenvolvimento para a realidade norte-americana, que você construa esses novos produtos de acordo com as necessidades dele, que nem aquele negócio. Talvez a gente comece a tirar tudo do Brasil como referência e lá eles têm problemas que são totalmente diferentes. Então, existe desde a parte cultural, eles gostam muito dessa comprovação científica do negócio, até a parte comercial, para se ter uma ideia, algo que me trouxeram um tempo atrás e que eu não tinha pensado, né? O americano, ele tem um negócio de... eles, querendo ou não, eles têm a parte de convívio e de, por exemplo, esportes diferentes. Então, futebol americano, beisebol, o cara que se relaciona com ele tem que chegar falando do jogador tal que fez o touchdown no final de semana e uma série de coisas. Então, você começa a criar esse tipo de conhecer, né, a cultura, como que ele escolhe as ferramentas que vão auxiliar ele no dia a dia, como que ele vê valor nisso tudo. E na Austrália a gente teve uma experiência muito positiva. Na verdade, a gente estava vendo áreas que a gente enxerga como uma nova fronteira, como um cerrado nosso aqui no Brasil em 1970, na região norte de lá, num país desenvolvido, muito sério, que te dá toda a parte de infraestrutura de uma forma bastante interessante, um custo de terra muito pequeno. Por quê? Os produtores consolidados lá nas regiões e as áreas consolidadas de produção são no sul, estão tendo muito problema, tanto com a parte de seca, já falta água nos rios que alimentam as produções com irrigação, e os filhos já estão ficando muito velhos, e os filhos querem só qualidade de vida, eles não querem dar sequência no negócio do pai. É um país com uma população pequena, então existem essas oportunidades e não tem pessoas para fazer. Existem algumas coisas e eu acho que no futuro o mercado vai começar a enxergar. Eles têm problemas, às vezes, de muita chuva e inundação no norte. Então, o período de plantação ali, você tem que armazenar essa água e aí você entrar com a parte de plantio e produção na época mais seca, onde essa água, a inundação ali já abaixou e que você consegue aproveitar tudo isso. Então... Exato, demanda sim de um conhecimento técnico um pouco diferente, é uma realidade que a gente não tem esse tipo de problema no Brasil, mas que nos quesitos técnicos totalmente possível, porém demanda
não no investimento da terra, que ainda está muito barato, mas no investimento de armazenagem de água, que é altíssimo. Então, assim, existe a oportunidade, poucos grupos do mundo estão investindo lá ainda, mas assim, já está crescendo. Eu conheci empresas da Argentina, da Inglaterra, Vietnã e muito China. Então, áreas consolidadas lá, que estão começando a fazer um trabalho principalmente com algodão. Você imagina, num país extremamente desenvolvido, muito próximo da Ásia. Então, você consegue margens que a gente fez de estudo. A gente contratou a PwC para fazer um estudo de viabilidade lá. E as margens dentro da produção de algodão ali na região é de 100% de lucro. Por conta dessa facilidade logística, tanto para levar o produto final, quanto para trazer os insumos que, em sua grande maioria, está ali. Preços assim, porque o algodão deles, a qualidade é das maiores do mundo. O caroço do algodão, a parte de semente que vai para alimentação também bovina e para muitas outras coisas, a China paga o dobro e só compra deles, por questão de sanidade, por questão de confiabilidade no produto. Então, assim, são uma série de coisas e tecnologias que a gente viu e depois de troca de informações. Nós conhecemos muitos grupos lá, onde a gente acabou visitando e trazendo coisas deles para o nosso dia a dia, principalmente na algodoeira. E nós levamos também, eles vieram para cá depois e levaram muitas tecnologias que a gente tinha desenvolvido aqui. Eu ia falar, eu tenho síndrome de brasileiro, de ficar, nós foi buscar, nós foi atrás. Eu tinha até uma pergunta de qual o melhor modelo agrícola que você já tenha conhecido. Aqui. E, na real, a gente é que é referência, né? A gente é que toma conta disso, assim. E eu acho que falta, às vezes, um pouco o pessoal de fora realmente valorizar um pouco disso. E a gente ir para lá também, sabe? Eu falo que eu vejo que o Brasil realmente, em parte tecnológica com relação ao mundo, ele está muito avançado. Muito. Eu não vejo país hoje que a gente pode falar que o meio agro é mais avançado que o Brasil. Principalmente em parte de gestão, em níveis e complexidades desse trabalho de rastreabilidade. Em outros países, até pelas realidades, às vezes áreas menores, algumas coisas assim, e a parte do custo do funcionário, acabam forçando que eles tenham alguns tipos de tecnologia que facilitem o dia a dia, a operação. Mas em termos de olhar grandes áreas e contar com toda a tecnologia embarcada, nós somos grande referência. Mas assim, o que eu vejo não é nem isso. O ponto é a gente saber coisas, e às vezes a gente não sabe, coisas que a gente usa aqui, que a gente adaptou por uma necessidade, que ajudam demais eles lá. E coisas que eles também, nas dificuldades e nos pontos que eles têm, conseguiram se reinventar e a gente usa hoje aqui. Então eu até brinco, teve uma máquina que... Nossa, quando eu comprei essa máquina, nossa, me chamaram de louco pra cima. Falaram, nossa, essa máquina nunca vai se pagar, não sei o quê. É uma briquetadeira. Ela pega toda a parte de resíduo assim da algodoeira e ficava um poeirão dentro da máquina ali do complexo agroindustrial. E ela começa a processar isso e vem parte ali do caroço, vem tudo. E você pode aproveitar para duas coisas: para alimentação de gado e também como lenha. Então, nos silos, nas coisas, você pega, mistura ali com eucalipto, dá um poder calorífico interessantíssimo. E isso no começo ficava, a gente usava nas nossas áreas, tanto na parte de alimentação quanto do silo, e hoje se vende isso a R$200 a tonelada. Então, assim, virou um mercado. Ela, para você ter uma ideia, né, ela se pagou em 1 ano e meio. E esse pessoal da Austrália veio aqui, viu e ficou louco, principalmente por conta da limpeza que trazia e também porque eles geralmente, quando tem uma algodoeira, eles confinam. Então foi algo assim que foi uma tecnologia que no começo ninguém via muita viabilidade e hoje grandes grupos começaram a colocar. Passa pela sustentabilidade que a gente estava falando, de redução de resíduos, essas coisas. Exatamente. Né? Se aproveita ao máximo tudo aquilo que é produzido, né? Então você vê que de coisas que eram praticamente jogado fora, resíduo, né? Você tem um aproveitamento de tudo. Esse é o ponto. Ô Cris, gostei pra caramba. Um cara que a gente tem que trazer aqui também é o Léo, porque o Léo, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho ele.
Cara, nota 10, hein, cara. O Léo. Qual, Léo? Qual que é a função dele na ele é o head da Perfect Flight, ele que toca todas as ações lá. Pra falar de tecnologia é difícil quem conhece igual ele. O Léo é muito fera, mas você também conhece pra caramba. Dá pra ver que você tem muito prazer nessa área pelo menos de descobrimento, sabe? De coisas novas, de tentar trazer soluções e dentro delas, inclusive, encontrar um mercado, uma oportunidade. Ô, Cris, vamos dar nosso intervalinho de 5 minutinhos pra gente entrar na parte final aqui. Já a gente volta, só antes de ir pro intervalo, lembrando novamente, que é sempre bom lembrar, que o Give Talks é um produto da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções, e o nosso estúdio de podcast está disponível para locação. Então entre em contato com a gente através do Instagram, caso você tenha o interesse e a curiosidade. A gente já volta, rapidinho. Voltamos do nosso intervalinho aqui. Vamos continuar da onde a gente parou, que eu dei uma interrompida até. O Laerte tinha comentado sobre o Léo, né, da relação que você tem com ele. No intervalo vocês comentaram também sobre um novo projeto que ele também tá junto. Eu gostaria que você comentasse dessa relação que você tem com ele, da importância que ele tem na sua vida também, na Perfect Fly aí. E também desse novo projeto, que pode ser que... o Léo é uma pessoa que eu tenho carinho demais, porque nós somos desde amigo de infância e sempre com muito respeito também pelo profissional, né? E a gente começou a construir essa história junto agora na Perfect Flight, e sobre aqueles pilares que a gente fala, né? São pessoas que realmente têm um grau de conhecimento e para essa parte de tecnologia muito acima do que o meu. Então, são aqueles que a gente deposita toda a confiança para estar tocando um projeto que é como se fosse um filho, né? A gente coloca, faz nascer e depois vem acompanhando todo o desenvolvimento, todas as dificuldades, mas também principalmente os benefícios e tudo que vem gerando de coisas positivas, né? Para o agro, para a questão de sustentabilidade. E ele é essa pessoa, né? Então, para mim é uma grande referência hoje no mercado de tecnologia, não só no Brasil, como no mundo. E a gente vai alinhando não só o sonho em cima desse projeto, mas também um sonho de conseguir montar um hub em São João, onde trazer realmente não só empresas de tecnologia, mas todas as empresas ligadas no mercado que possam trocar informações, conhecimentos e experiências e que vão fazer com que haja esse benefício mútuo, né? Então, a gente conversando com pessoas diferentes, de setores diferentes, com certeza a gente está aprendendo a cada momento e muitas vezes, durante esse aprendizado, a gente encontra sinergias que são possíveis montar novos negócios ou aprimorar um negócio já existente. Então, assim, é algo que nos motiva muito. A gente conversou com alguns empresários já e quando chegou a pandemia, a gente teve que dar uma pausa, né? Porque estava tudo realmente sem saber como ia seguir dali para frente. E depois veio o projeto da internacionalização da Perfect Flight, onde a gente teve que focar mesmo para começar a contratar equipe, a ver a melhor forma de se trabalhar lá, né? Essa parte de montar pesquisa e desenvolvimento dentro de uma universidade, construir a equipe comercial, mas é algo que eu tenho certeza que no médio e longo prazo é um sonho e algo que a gente quer colocar em prática o quanto antes e beneficiar aí todos que ou já tem uma empresa e está acompanhando para ver esse crescimento, ou para fomentar pessoas e grupos que possam também construir algo do zero, que consigam ver como experiências positivas, né? Tanto da nossa empresa, da Perfect Flight, quanto outras também, são possíveis para qualquer um, né? Então, é bem essa ideia, trazer muito a parte de cursos, de palestra, de pessoas do meio que realmente se deram muito bem. Então, eu acho que é algo que agrega muito para a cidade e para a região. Você falar de universidade, vocês pretendem incluir, de alguma forma, esse projeto nos meios universitários? Eu tenho muito bom relacionamento e eu vejo que os projetos que começam com uma consistência muito grande sempre tem um apoio técnico da parte de faculdade, né? Então, a gente já
já teve projetos junto com a FEOB, com a Unesp, e são coisas que eu vejo como fundamental, né? Então, você conseguir trazer professores, pessoas que são referências, que trazem a credibilidade e toda essa parte técnica, né? Onde poderia ter qualquer erro, eu acho que acaba reduzindo muito esse risco e traz novas visões, né? Não só experiências, frustrações, coisas que eu acho que encurta o caminho para quem quer ter sucesso. Muito legal mesmo. Dando continuidade aqui, os projetos relacionados tanto a Perfect Fly e a JCN, Neto, e queria que você comentasse dos projetos futuros que estão por vir, novas coisas que estão chegando, tem alguma coisa? Comentar. E eu queria que uma coisa que a gente não falou, que eu acho importante a gente falar, é você dar uma ideia para o pessoal de casa que não conhece da estrutura hoje do grupo JCN, quem vocês atendem, o que vocês produzem. Acho que a gente acabou esquecendo de falar no começo, mas eu acho legal você, além de falar dos novos projetos, comentar como está a situação atual da empresa. Tá bom. Nós temos bastante projeto, né? A parte da Perfect Flight com essa internacionalização, muitos novos produtos que a gente quer levar de inteligência para o nosso cliente, gerar cada vez mais valor, né? Tem toda essa parte da internacionalização e agora a gente está entrando para uma rodada de investimento aí para captação e acelerar todo o crescimento da empresa nos próximos anos. Então eu vejo que dentro do nosso projeto isso são os pontos principais hoje. O JCN, a gente, como eu falei, né, a parte de mitigação de risco e investir muito numa agricultura em que a gente consiga pelo menos solucionar parte desses riscos e problemas. Então, nós temos um projeto de 15 mil hectares de irrigação com pivô central, sendo que a parte de gestão de tudo isso, né, menor utilização de água, menor utilização de energia, conseguindo aumentar a eficiência produtiva, né, com respeito ao meio ambiente, geração de energia limpa, como eu falei, né, fotovoltaica e agora essas novas mini hidrelétricas. Então, o projeto 100% limpo, né, sustentável. E tem muitos outros, né? Eu acho que esses são os principais pontos. A gente hoje planta 50 mil hectares, mais ou menos, são basicamente 15 mil hectares de algodão, 25 de soja e 10 de milho. Como eu falei, né, são 600 colaboradores diretos e indiretos aí que a gente coloca, são mais de 2 mil pessoas, né? São muitos parceiros também. Então são muitos parceiros, A gente tem, assim, as grandes tradings, por exemplo, Bunge, ADM, Cargill, algodão também, e aí os grandes fornecedores, né, de defensivo, de adubo, então desde Yara, Fertipar, Mosaic no adubo, Syngenta, BASF, Bayer, FMC, Ihara, e tantas outras aí, Adamar, PL, são todas empresas que estão no dia a dia, que acabam também nos assessorando com projetos aí, tanto social quanto de meio ambiente. Então, a gente sempre acaba contando com esses parceiros para poder estar melhorando, inovando e trazendo coisas novas para o agro. Perfeito. Eu acho que você quer falar mais alguma coisa? Eu queria, Cris, te agradecer, cara, de verdade, por doar seu tempo aqui, compartilhar um pouquinho de quem vive mesmo do agro, como que de fato é o agro, quais sua história mesmo, as iniciativas, né? Tá de parabéns aí, cara, essa história aí que às vezes as pessoas veem de longe, né? Mas por toda essa trajetória que você passou aí, assim, é uma inspiração mesmo, as pessoas que estão vendo pra gente estar aqui participando. E eu queria de verdade agradecer teu tempo aqui. Lembrar só um detalhe importante, que quinta-feira tem a iniciativa aqui do Clube. Do Clube dos Empresários, às 7 horas, ao vivo, no canal deles no YouTube. Deles, você digitando Clube dos Empresários no YouTube, você encontra 7 horas ao vivo. Antes de passar para a declaração final, eu só queria fazer a última pergunta, Cris, que era aquilo que a gente comentou antes da entrevista começar.
que você participou de alguns conselhos, né? Você citou a BASF, da Syngenta também, e dessa troca que vocês fazem entre líderes. Eu sei que você não gosta da palavra mentores, só que entre mentores ali, dessa troca, gostaria que você falasse daquele projeto que a gente havia comentado bem no comecinho, porque até pro nosso público, que às vezes vive uma situação parecida, de ver de ter uma empresa na família, de não saber direito o que fazer, às vezes a situação do pai. Gostaria que você comentasse desse conselho e desse projeto que surgiu pra gente encerrar. Esse projeto, você fala da Academia de Líderes? Da Academia de Líderes. Tá bom. Na verdade, a Academia de Líderes é um projeto que a Syngenta desenvolveu, né, com esse objetivo de treinar sucessores, né, de trazer os professores mais renomados, tanto do Brasil quanto nós tivemos módulos internacionais. E eu estava numa fase praticamente assumindo as operações do grupo pelo problema, né, pelo falecimento do meu avô. Então, assim, vivendo um momento um pouco diferente da maioria daqueles alunos que estavam ali também para aprender sobre essa transição, né? E durante esse trabalho foi muito interessante, porque eu consegui fazer novos amigos, pessoas que até hoje eu troco muita informação, muitas experiências, aspectos positivos e negativos do que está acontecendo no campo. Então, isso aí acaba facilitando e a gente reduzindo alguns riscos aí por conta dessa troca de informações. E ali acabou acontecendo bastante relatos desses sucessores, né, futuros sucessores, com relação muitas vezes ao protecionismo do pai ou da dificuldade de implementar projetos dentro da empresa. Alguns não queriam também estar trabalhando, mas no futuro, quando teve essa aceitação e esse entendimento, essa liberdade dos pais de ouvir, de deixar, mesmo aqueles que não queriam acabaram entrando e hoje têm o maior prazer e paixão do mundo. Então, eu vejo que muitas vezes também essa parte da sucessão, ela não traz prazer quando você não tem uma voz ativa e ninguém escuta o que você quer falar. E aí, em contrapartida, eu fui convidado pelo conselho da Syngenta e depois da BASF, e grande parte desses produtores que estavam ali, né, que são ouvidos por toda a diretoria dessas empresas. Então, a gente se reúne aí uma vez a cada 2 meses, coloca pautas que possam agregar não só para aqueles produtores, mas eles são representantes de uma região produtora, então leva-se problemas não particulares, mas sim da região, e a gente constrói novos programas, novos projetos e tendências e tudo mais. E na conversa com os pais depois, eu escutava o outro lado, que era a preocupação da formação e muitas vezes a preocupação em não expor esses filhos de uma maneira muito rápida, nesse sentido mesmo, de querer proteger e falar, não, eles não precisam passar por isso agora. Mas e muitas vezes imaginando que eles vão estar no mundo para sempre. E não é. Então essas perdas repentinas acontecem, né? E acontecem até com bastante frequência. Então eu comecei a levar tudo que eu escutei e que realmente foi relatado dentro da Academia de Líderes, para que esses pais também soubessem que às vezes é muito melhor, eu gostaria muito mais de ter tido meu avô para me ensinar, para pegar na minha mão, e mesmo tendo erros, mas ele estando próximo e podendo me corrigir ou antecipando algum problema, do que ele me protegendo e depois eu ter que passar por tudo que eu passei de novo, né? Então, eles escutaram de uma forma assim muito aberta, até me espantou e me surpreendeu, porque a visão que eu tinha pelos filhos é que eram muito centralizadores, que não dava, e não era isso. Talvez dentro de casa existia essa barreira, existia essa questão ali de blindagem, exato, mas não era algo assim que era pro mal, era muito querendo isso, né? Não, deixa eles curtindo mais um pouco, porque a hora que entrar o batidão vai ser diferente. Então, acabou que depois eu encontrei com tanto os filhos quanto os pais, e a gente se encontra em muitos eventos dessas empresas, principalmente de defensivo agrícola, e eu sempre tenho esse prazer de ouvir hoje as histórias, né, de sucesso nessa transição e nessa sucessão sendo feita com o pai em vida. Então, hoje, desses amigos, né, que eu formei ali, a nossa turma tinha 24 ou 25 jovens, né, muito jovens, e eu assim não me lembro de um
que não seguiu depois pro agronegócio, não seguiu, até que eu tenho um caso e um amigo muito próximo, foi um dos que eu mais me aproximei, ele não se dá bem com o pai, mas o pai deu oportunidade, ele arrendou terras e eles não tocam o negócio junto, mas ele toca o negócio dele. Então, assim, querendo ou não, ele está se preparando para daqui a pouco passar pela transição aí, pela sucessão e de uma outra forma, mas querendo ou não dentro do agro. Então, são todas histórias assim que eu fico feliz porque durante a nossa formatura eu fui o convidado para falar na presença de todos esses pais e os filhos. E eu falei muito sobre isso. Então eu coloquei todos esses pontos e depois todos eles vieram me procurar e agradecer porque eles não tinham essa oportunidade muitas vezes da conversa tão franca e aberta do que eles esperavam para o futuro. Tanto os que queriam estar dentro quanto os que não queriam, que tiveram coragem, falaram. Eles acabaram saindo para o mundo e buscando as coisas deles e depois, quando o pai deu essa liberdade, eles viram que a grande referência deles era realmente o que o pai fazia. E aí eles voltaram, pediram a oportunidade, o pai, imagina, né, a felicidade, e acabou tendo esse resultado positivo. Aí todos hoje estão muito bem, assim, eu considero essas famílias de sucesso. Algumas tiveram perdas também ao longo desse processo, que já faz bastante tempo, né, e já estavam mais preparados depois para o que vinham encontrar dificuldade aí da produção agrícola. Não, eu acho que a gente precisava falar disso porque serve justamente como um conselho, como uma dica, às vezes não só relacionada ao agro, relacionada a qualquer tipo de negócio ou de convivência. O mais legal é que a relação seja o mais aberto possível, né? Que tanto os pais quanto os filhos saibam escutar. Cris, eu queria te agradecer também pela participação, pelo seu tempo, pelas lições que você passou pra gente. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, agora que vai acabar de só fato? Agradecer mesmo. Agora você pode dar sua última declaração. A gente agradece muito pelo tempo. Não, eu que agradeço, eu fico muito feliz e realmente me impressionou todo o conteúdo que vocês trouxeram para o bate-papo, a estrutura de vocês, o profissionalismo. E não tem lições nenhuma, tem experiência de alguém que passou aí por uma transição não das mais agradáveis, mas que realmente tem paixão em tudo que faz e que é isso que a gente discutiu aqui, é tentar compartilhar um pouquinho, principalmente dos erros que se tornam muitas vezes um crescimento e que acaba com uma visão positiva de negócio e enxergar às vezes aquela luz no final do túnel de novas oportunidades. Então, tanto nessa parte de sucessão também, que não serve só para o agro, é para qualquer empresa, para qualquer família que possa ter esse tipo de oportunidade também. Às vezes nem relacionados a Exato, de fazer antes, de conseguir ter essa abertura e transparência. E se existe dificuldade por uma parte ou de outra, de procurar ajuda de quem possa fazer esse meio de campo e trazer a experiência mesmo da vivência e sempre prezando pelos dois lados para que seja da forma mais positiva, sem ter nenhum tipo de problema, valorizando as pessoas que estão do nosso lado e que todos têm que ganhar para que seja bom, que seja uma relação duradoura, porque senão vai buscar novos ares, né? Então, valorizar quem está fazendo correto, tentar aconselhar aqueles que por algum motivo ou algum momento ou não estão na área correta, ou realmente precisa de alguma ajuda e ninguém está olhando com aquele olho. Então, eu acho que é isso, a gente tá sempre preocupado com as pessoas próximas, com quem realmente está precisando e com as futuras gerações, nessa parte de olhar as empresas, olhar o que a gente está fazendo e saber se isso vai refletir no futuro como um exemplo e como algo a ser seguido pelos nossos filhos, pelos nossos netos e por quem realmente vai conduzir não só os negócios, mas o planeta, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu tenho certeza que você conseguiu passar essa mensagem, não só por esse final, mas por toda a sua história. Dá pra gente ver realmente que tem motivo de você tá onde você tá. E a gente agradece realmente muito a conversa, tenho certeza que o pessoal de casa gostou. E quem sabe até um próximo programa daqui a um tempo. Muito obrigado, Cris. Pro pessoal de casa, semana que vem a gente tá de volta. Os recadinhos de sempre, que não vale. Siga a produtora Jaguari, que junto com a Hello Mark e a Octa Soluções realizam esse projeto do podcast Give Talks.
E siga o Give Talks também nas redes sociais. Todos os Instagrams são os nomes das empresas. Hello Mark, Octa Soluções, Produtos, você tá me olhando, hein? Penetrante. Produtora Jaguari e siga o Give Talks no Instagram. Lembrando, só para encerrar, o espaço da o espaço do nosso podcast tá disponível também para locação. Até a semana que vem, gente.